No telefone? Olá, gente, mais um programa Salada Brasil. Estamos aqui já ligadinho com vocês. Então eu só vou checar aqui como que está o som da gente hoje, né? Já estamos aí entrando ao vivo para vocês. Vamos ter muita coisa boa hoje aqui. Já estamos ao vivo. Isso aí. O som tá legal. Fala aí, Bruno, fala um pouquinho só para eu ver. Olá, galera. Olá. Boa noite a todos. E vamos ver se tá aqui funcionando. Já tá o pessoal entrando aí já para poder fazer pergunta. Pronto, ok. Já vamos aqui abaixar, tá funcionando. O som tá legal, é isso aí. Vamos lá. E vamos começar a compartilhar aí. Vamos ver quem é que vai estar chegando. Já tá entrando gente aqui direitinho. Você já entrou aí também, né, Bruno? Já. Cara, já tá aí, já pode convidar. Já tô convidando aqui a galera aqui pra gente começar. E hoje a gente vai falar de um tema aqui muito legal, que é sobre medo. Olha, o cara é demais. Eu conheci o cara essa semana. Quinta-feira já assisti uma palestra com o cara. Ontem assisti também, que bombou. E hoje eu não tive... Antes do cara viajar, o cara tá voltando amanhã, né, pro Texas? Tô indo pro Texas. O cara tá indo pro calor, vai deixar a gente Isso. aqui. Ainda tem neve aí, essa neve que tá vindo aí no domingo, né? Tem mais neve. E o cara tá aí, tá doido pra falar. E vai ter muita novidade hoje, gente. Muita coisa que a gente vai falar. Então já vai aí preparando a sua pergunta, vai vendo o que você precisa aí falar. E antes disso, já vou aqui dar uma alôzinha aqui pro pessoal que tá... junto com a gente, tá? Um abraço aqui para a doutora Síbia. A gente depois vai estar passando o telefone dela, vocês vão saber, segura aí, vocês vão saber por quê. E também o Júnior lá do The Best Auto Body, que também está apoiando a gente com o programa. Quinta-feira, não percam, 1230 AM, vou estar lá direto na rádio, ligado. E também com 2 entrevistas exclusivas, com 2 pessoas maravilhosas aí, mais 2 empresários vão estar falando pra gente do nosso, de novos empresários, é o programa que a gente faz na quinta-feira. Bruno, é muito legal, Bruno, a gente está falando lá, dando entrevista, de repente até eu pego você no meio da viagem. Olha aí, mesmo, e já começa a falar, porque o Júnior é o empresário lá que está dando essa oportunidade aí pro pessoal, né? E também o pessoal lá do doutor Catri, também dá um abraço, que é o pessoal que está apoiando a gente, uma clínica maravilhosa, que trata de pele, faz cirurgia, faz um monte de coisa lá. E também tem dado apoio pra gente, né? É isso aí. E também lembrando o pessoal da Gráfica Vivo, lá o José, que também dá uma força. Se eu não falar desse povo, eles me matam. Não tem jeito. E, gente, olha só, não percam hoje, Fabiana Miranda, daqui a pouquinho, 9 horas, terminou aqui, você já fica aí mesmo. Só sai e volta para você pegar o ao vivo dela. Vai estar. E o programa também tá bombando na sexta-feira, show de prêmios aí. Então, é isso que eu queria falar para vocês. E aqui eu ainda estou dando aqui o share aqui pro pessoal, mas a gente vai aos poucos, não tem problema. Vamos falando com o pessoal aqui. Eu tenho que jogar lá na página, que se eu não jogar lá, Bruno, o pessoal fica reclamando demais. Fala assim, por que você não botou na página? Eu falei, gente, calma, muita calma nessa hora. Então é a hora que eu tenho que pegar e colocar lá, porque se eu não colocar, o povo aqui me pega, puxa minha orelha e reclama pra caramba. Mas, Bruno, me fala um pouquinho aqui, você... Fiquei sabendo, gente, o cara mora lá no Texas, mas ele morou aqui, e foi aqui em Boston, né? Aqui em Boston. Morou aqui em Boston, e agora tá lá, sentindo o calor e a gente seguindo frio. Isso. Quanto tempo você tá aqui, Bruno? Quanto tempo você tá nos Estados Unidos? Vai fazer 16 anos que eu estou nos Estados Unidos. Eu morei em Boston por 14 anos. Eu morei em Boston por 13 anos, morei 1 ano quase na Califórnia. Da Califórnia fui para Boston, fiquei lá 13 anos e aí decidi mudar para o Texas. Oh, legal. Justamente para fugir do frio. Conseguiu fugir, Consegui né? fugir do frio, totalmente. É engraçado porque a gente aqui morre de calor. E Bruno, como é que foi essa coisa, essa transformação? Quando começou essa coisa, como que eu vou caracterizar você? Bruno, qual a sua profissão hoje? Vamos falar um pouquinho assim. Olha, qual é a sua profissão? Hoje eu sou um coach. Eu sou um coach de intervenção. Eu trabalhei, quando eu cheguei na América, como todo imigrante, eu fui para a construção. Eu trabalhei na construção na Califórnia, mudei para Boston, continuei na construção. Depois de 1 ou 2 anos que eu estava em Boston, eu abri a minha empresa, eu comecei a ser um self-employed,
né? Eu fiquei na minha empresa até mais ou menos o tempo que eu comecei a perceber que aquilo não era o que eu amava fazer. Eu fazia, mas eu nunca estava satisfeito. Fazia uma quantidade boa de dinheiro, financeiramente, a minha empresa estava indo muito bem, mas mesmo assim eu nunca me sentia satisfeito. Eu não sei se muitas pessoas passam por isso. E um dia eu li uma pesquisa que fizeram. Por que as pessoas jovens de 30, 40 anos, no primeiro ataque do coração, eles não conseguem vencer? A maioria dos jovens que tem um ataque do coração entre essa idade, eles não conseguem vencer e eles morrem no primeiro ataque cardíaco. E fizeram uma pesquisa para isso, para descobrir por quê. Uau. E muitas pessoas, você pode estar pensando, com certeza é o colesterol, com certeza é a comida pesada, a gordura. Não é. O que descobriram em primeiro lugar foi a insatisfação com o trabalho. Uau. Todo jovem que é insatisfeito com o trabalho, ele quando tem o primeiro ataque do coração dos 30 aos 40 anos, ele não sobrevive. E essa pesquisa foi feita aqui em Massachusetts. Uau. Então aquilo eu pensei assim, não, já que eu preciso step up. Eu preciso me levantar e começar a procurar o que eu realmente gosto de fazer e aquilo que eu amo fazer. E eu descobri no coaching. Eu comecei a estudar sobre coaching. Eu confesso que, como todo mundo, não todos, não vou generalizar, mas muitas pessoas, pelo inverno ser muito rigoroso, todo o inverno eu entrava em depressão. Tá? Na verdade, eu não entrava, eu fazia depressão todo o inverno, ok? Depois eu te explico por que eu fazia depressão, mas todo o inverno era a mesma coisa até eu encontrar o coach. Encontrei o coach numa palestra fenomenal que mudou assim a minha depressão e mudou um pouco dos meus pensamentos. E nisso eu fui pesquisar mais a respeito e eu descobri que o que eu amava fazer é ajudar as pessoas a viver melhor, ajudar as pessoas a romper barreiras, porque foi uma barreira que eu rompi na minha vida. Então eu deixei, quando eu mudei, eu me casei, né? Eu tinha uma empresa de construção e eu também tinha uma empresa de limpeza, então eu tomava conta da construção, minha esposa tomava conta das limpezas, né? Então, assim, eu decidi mudar, muita gente viraram para meus amigos, o que você vai fazer? Sua vida aqui está estável, você está bem aqui, o que você vai fazer no Texas? Não tem ninguém lá, você não conhece ninguém lá, e tal. E eu tomei uma decisão, eu pensei assim, você quer saber? Eu vou burn my boats, eu vou queimar os meus navios. Uau. Ok? Vou queimar os meus navios para não ter uma saída de escape. Entendeu? Para eu não ter que voltar para o meu conforto aqui, para justamente eu ter que fazer a minha vida dar certo lá. Entendeu? Então o coach me fez, me transformou em todas as áreas da minha vida, espiritual, na minha área, na profissional, nos relacionamentos. Então assim, hoje eu realmente não trabalho mais com construção, me dedico a 100% com o trabalho de coaching e eu me considero um coach de intervenção estratégica, em que eu aprendi estratégias que são simples, mas são poderosas e que pode ajudar a pessoa a romper a depressão, a romper a tristeza, a romper os medos e viver a vida que realmente merece viver. Legal, que legal. Então, poxa, eu fico assim pensando, né? Você está dando esse recado e sempre a gente cai aqui, esse programa é engraçado. Todo mundo que vem aqui, a gente bate nesse sonho, a gente bate na insatisfação, a gente bate naquele leão que está lá dentro da pessoa, que a pessoa está lá, eu estou limpando casa, mas não queria limpar, eu sou enfermeira, mas não... Sabe, tanta gente aqui querendo fazer um monte de coisa, mas Bruno, eles não têm coragem de chegar e investir, de mudar, eu acho que é uma audácia, não é? De você chegar lá e, eu vou fazer isso porque eu quero, porque eu gosto. Como você falou, você estava infeliz, você estava bem, financeiramente estava bem, mas não estava satisfeito com você. E engraçado, até dessa pesquisa que você está falando, eu sou assim, se eu não estiver bem no trabalho, eu não estou bem com nada. Né? Tem gente que, relacionamento, se não está bem com dinheiro, eu não tenho esse problema, o negócio é o trabalho lá. Se meu trabalho não está bom, eu já me afeto, sabe? Eu fico assim, chateado, porque eu amo trabalhar, uma coisa que eu amo é fazer. Mas essa coisa de você ter a satisfação de pegar, de mudar e fazer, e arriscar, né, como você fez. Você saiu daqui
lá pro Texas, sem conhecer ninguém, cara. Ninguém. E aí você pegou, foi lá que você se profissionalizou, foi lá que você estudou, foi lá que tudo começou pra Não, você? então, eu já tenho, assim, me envolvido com coaching, Uhum. já tem aproximadamente 5 ou 6 anos que eu comecei, e eu comecei a me envolver, fiz uns cursos e comecei e me aprofundei ainda mais. Quando eu mudei para o Texas, eu já tinha aquilo que eu queria, ok? Eu já sabia que o coaching era o que eu amava fazer, só que eu tinha medo de sair da minha zona de conforto. Uau. O medo de sair da minha zona de conforto, de onde a minha vida era estável. Meus trabalhos eram estáveis, eu tinha meus clientes, eu tinha a minha condição financeira estava boa. E eu saí para um lugar onde que eu conheci um rapaz, que eu fiz um curso com ele que morava no Texas, aí ele me convidou para refazer o curso no Texas, eu fui lá, apaixonei com o Texas e falei assim, não, nós vamos mudar para o Texas. Uau. Entendeu? Mas então eu tive que, eu tive que decidir e mudar isso. Eu tive que, como eu disse, eu tive que queimar os meus navios para quando eu chegasse no Texas, porque, Jesse, eu sempre quando eu estava aqui, eu tive muitos amigos que mudavam de estado. A maioria deles iam para a Flórida. Eita. Depois de 6 meses, às vezes um ano, o camarada voltava e falava assim, não, lá não deu certo não, e é difícil, e paga pouco. Mas depois de alguns anos, eu já tenho 13 anos, então depois de 5 anos o cara se cansava de novo e ia para a Flórida de novo. E a história sempre se repetia, lá não dá certo não. Eu descobri que simplesmente não dá certo porque ele não queimou os navios dele. Ele deixou o conforto dele aqui, porque quando essas pessoas mudam, elas pensam o seguinte, se não der certo aqui, o que vai acontecer? Eu posso voltar para lá, porque lá eu tenho meus trabalhos, eu posso voltar. Quando você vai para um lugar já com esse pensamento, a probabilidade de isso acontecer é quase 100%, porque o seu foco é em quê? Não vai dar certo e qualquer coisa eu volto para o meu conforto. Uau. Não é? Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Todo imigrante que está aqui, quando você saiu do Brasil, você saiu pensando desse jeito? Ou você vive aqui e você fez a coisa dar certo? Você saiu do Brasil, arriscou, entrou no desconhecido e não importa o que acontecesse, você colocou o seu pé aqui e você, fez a coisa dar certo. É por isso que você está aqui até hoje. Não é verdade? Porque nós fizemos, você queimou os navios todo lá para não ter volta mais, não é? Para a vida, o conforto, a vida talvez que seja ruim que você coloca que estaria lá. Chegou aqui, determinou, falou, aqui é meu lugar e fez as coisas acontecerem. É isso que eu tracei na minha vida. Quando eu pisei no Texas, eu falei com a minha esposa, não vamos ter saída de escape, não vamos ter um escape para se as coisas derem errado, porque se as coisas derem errado, o que a gente faz? Quer voltar para o conforto, quer voltar para onde você tem segurança, porque ninguém gosta de ficar na insegurança, não é? Aí eu falei com ela, vamos queimar tudo e a partir de agora não existe não dar certo, nós vamos fazer as coisas darem certo. Mesmo que a vida é altos e baixos, quando nós estivermos no baixo, eu aprendi com o coach que quando nós estamos lá embaixo com os problemas e parece que a vida está dando tudo errado, o que vai te guiar e não vai te deixar prostrado é você controlar o seu estado emocional. E você acreditar que aquilo é passageiro, que logo, logo o inverno passa e vem a primavera, vem o verão e você começa a vencer novamente. Então, assim, essa decisão que eu tomei com minha esposa e estamos vencendo. Estamos lutando e estamos vencendo. Parece que eu estou vendo minha história aqui, né? Ele está falando aqui e eu fico nessa. Vou para a Flórida, não vou. Vou para a Flórida, não vou. Não vou. Cara, é muito legal. E já tem pergunta aqui, Bruno. Tem que parar. O povo fica, né? A Kátia Macedo está falando, boa noite. Gente, manda pergunta. E quem está chegando aí, nós estamos falando de medo, de persistência, de depressão, de romper, de vencer, essa coisa que a gente está falando. Aproveita e vai passando para os seus amigos, vai dando um share aí, chamando seus amigos para assistir. A Michele Batista já perguntando assim, ó, existe algum tipo de exercício diário para se fazer para ajudar a combater a síndrome do pânico? Porque o pânico vem em épocas como essa, no frio, mal-estar com o trabalho, mal-sucedido. Sim, olha Tem só. exercício? Olha, a síndrome do pânico vai num estágio muito elevado do medo. Não é verdade? Então, assim, existem certos exercícios que nós podemos fazer, que são exercícios terapêuticos, presenciais, que nós podemos mudar essas associações que você tem, que quando certamente, igual você disse, às vezes quando o inverno chega, o inverno passa a ser o engatilhamento que dispara toda essa emoção e você acaba fazendo com que isso se torne um pânico.
Porque quando surge o medo, quando surge esse engatilhamento por causa do que vai acontecer, acostumamos a criar histórias do que vai acontecer e do que pode acontecer. E muitas vezes essas histórias são histórias negativas. São histórias que, olha só, se eu passar nessa ponte, essa ponte vai quebrar, eu vou cair, eu vou quebrar minha perna, eu vou... E quando você vai aumentando, ampliando esse medo, isso se torna um pânico, que você não quer mais enfrentar isso, porque você já inventou tanta coisa que vai acontecer, que agora você entra em pânico. Você pode... Olha, o que eu sugeria era assim, encontrar uma pessoa que trabalha com pânico, faça um exercício legal com você, ok? E te motiva a se motivar todos os dias. Porque a partir da hora que você aprender a controlar as suas emoções, aprender a mudar, você mudar os maus hábitos e colocar hábitos novos na sua vida, aprender a desenvolver no seu sistema nervoso, você poder vencer sempre, ok? Você vencer as barreiras e romper e treinar o seu emocional, você consegue mudar tudo isso. Você consegue vencer, sim, esses pânicos que acabam acontecendo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Pelo que você falou, o pânico é a própria história que você criou dentro de você, não é uma coisa que vem de fora para dentro, é de dentro para fora? Então, olha só, o que a maioria das pessoas hoje assim, acreditam, e isso é um problema assim, muito grande por que as pessoas não conseguem mudar muitas coisas, é porque as pessoas acreditam que as emoções, os sentimentos que acontecem em você é algo acontecido por causa de alguma coisa de fora, de um acontecimento que acontece, e isso gera toda essa emoção em você. Na verdade, nós produzimos toda essa emoção. O nosso corpo produz toda essa emoção. Então, quando isso acontece, a depressão, por exemplo, nós não entramos na depressão, nós fazemos a depressão. Se eu te fizesse uma pergunta, como é que é uma pessoa depressiva? Como é que você descreveria para mim? Como eu descrevo? Uma pessoa triste, uma pessoa desinteressada pelas coisas. Como é a postura de uma pessoa depressiva? Ela sempre está curvada, cabeça baixa. Não encara você, não olha para você. O que uma pessoa depressiva sempre está falando, comunicando? Não dá certo... eu tô mal, eu tô passando mal, eu não tenho vontade de fazer isso, eu não quero comer. E o que uma pessoa depressiva está sempre pensando, com o foco, onde que ela está focando? Não está focando, eu acho que nem foca, né? Porque é tão complicado. Nas coisas ruins, ou na coisa que perdeu, nas coisas que ela não consegue, que ela não é capaz, não é verdade? Então, quando você coloca essas três coisas, ok? Fisiologia, os seus pensamentos, o seu foco e a sua linguagem, você produz as emoções. Porque presta atenção, se você que está nos assistindo, se você está tranquilo, você está confortável, ok? Se simplesmente joga os seus ombros para baixo, abaixa a sua cabeça, ok? Coloca nessa postura, começa a respirar assim bem raso, entendeu? Tipo, pensa numa coisa bem assim ruim da sua vida. Tá? Não faça muito, que eu não quero destruir sua felicidade. Mas eu acredito que em questão de 1 minuto, 2 minutos, você vai começar a ficar triste. Por causa da sua fisiologia, o que você pensa e o que você fala, você começa a ficar triste. Você que fez esse exercício comigo agora, nesses 30 segundinhos, eu quero que você faça o seguinte: coloca os seus ombros para trás, empina o seu peito, levanta a sua cabeça, dá um sorriso, segura um sorriso bem assim forçado. Entendeu? E agora pense em coisas boas. Faz o seguinte, pensa naquele seu objetivo que você realmente quer conquistar. Ok? Agora pensa naquilo acontecendo. Pensa que seu objetivo talvez é uma namorada muito bonita, um namorado muito bonito, e veja você agora com esse namorado bonito, ou essa namorada bonita, essa família bonita, ou essa conta cheia de dinheiro que você quer tanto ter, que você tanto busca por isso. Vem cá, como é que você se sente? Feliz. Por quê? Porque você simplesmente mudou essas três coisas. O nosso corpo, as suas emoções, elas são produzidas através dessas três coisas. Se você conseguir, se você passar eu sei que falando é simplesmente uma teoria, e isso vai se tornar só uma informação.
a mais na sua vida, que provavelmente é uma coisa nova em que não as pessoas hoje, provavelmente o nosso público não está acostumado com isso. Isso pode vir de encontro a muita crença que existe por aí. Nem todo mundo pode aceitar, mas só que é o seguinte, é uma regra. É uma lei que é assim que o seu corpo funciona. E contra isso não se discute. Se você acreditar, é assim que você funciona. Se você não acreditar, é assim que você funciona. Não é? Você pode dizer assim, Bruno, mas eu não concordo com essa lei. Lei é lei, não tem como discutir. Você pode não concordar com a lei da gravidade, subir num prédio de 5 andares e pular lá de cima. Eu acredito que a sua concepção dessa lei vai mudar rapidinho. Porque lei é lei, não tem como discutir. Então é o seguinte, se você acreditar e conseguir transformar isso e controlar isso através dessas 3 coisas, e é o seguinte, repetição é a mãe da perfeição, ok? Você só é bom naquilo que você faz. Uma pessoa que é depressiva, ela só é boa naquilo que ela faz porque ela pratica aquilo todos os dias. Então você vai poder ser bom, você pode sim acordar todo dia de manhã e ser feliz. Você pode sim simplesmente decidir a viver num estado que eu chamo de estado lindo. Que é um estado emocional regozijante, feliz, independente do que a pessoa vai fazer ou do que as coisas vão acontecer com você. Porque aí você vai se controlar através dessas 3 coisas. Como eu disse, vai parecer ser mais uma informação. Mas se você estiver disposto a aprender mais sobre isso, nós vamos ter, né, um seminário aqui em breve e que você vai poder participar. E eu posso te dizer uma coisa, vai ser transformador. Vai ser transformador. Vou trazer coisas assim surpreendentes que vai fazer a sua vida ser transformada. Olha, gente, aí quem tá chegando aí, estamos falando aqui com o Bruno, falando tudo sobre medo, transformação, depressão, vencer na vida, coisas assim que a gente pensa aqui, né, tá com frio, fica depressivo, essas coisas todas. E aqui tá respondendo tudo, e vou começar a fazer pergunta, tem um monte de pergunta aqui. Pessoal, o Lucas tá mandando um alô lá de Cuiabá, o cara tá lá em Cuiabá, mandando um abraço aí pra Forte gente. Abraço. A Deusa da Silva tá mandando boa noite. O William Brito tá falando, grande Bruno, gente bro, abração, deve conhecer você. Conheço, William Brito, grande abraço, Campeão. A Nitúzia, lá do Rio de Janeiro, tá mandando um abraço pra gente aqui. O Antônio Fernando Ferreira também tá mandando um abraço pra você. A Joana tá perguntando assim, por que toda vez que vamos fazer alguma entrevista vem aquele frio, aquele medo? Olha só, Aí, isso é uma coisa interessantíssima. Eu presenciei 2 pessoas. Uma pessoa, olha só como é uma questão simples e de significado. Uma pessoa virou uma vez e falou assim, olha, porque eu disse, a Síbia, eu estava conversando com ela e ela me disse que um dos maiores medos que existe é de falar em público. É verdade. Okay? É verdade. Aí uma pessoa um dia virou e falou assim, olha, quando chega na hora e eu vejo que eu vou ter que participar e vou ter que falar, e é a minha vez, me dá um frio na barriga, minhas mãos começam a suar, eu me arrepio, eu fico toda nervosa, e aí eu sei que eu vou ter um panic attack, um ataque do pânico. Um outro cara chegou na mesma situação. Aí perguntou pra ele assim, o seguinte, vem cá, você já tem tanto tempo que você faz e como você já tá acostumado, você já chega lá e faz a coisa acontecer e tal. E o cara falou assim, não. Toda vez que eu subo lá e quando é a minha vez de falar, me dá um frio na barriga, eu me arrepio todo, eu começo a suar e de repente, bum, eu sei que eu estou pronto, eu estou preparado para acontecer. Porque os sintomas e as sensações são bem parecidas. Agora depende de você, o significado que você vai dar. Se você começar a sentir essa sensação e começar a falar assim, agora eu estou preparado, que eu estou ready, é coragem, e eu estou determinado, eu vou fazer, você vai sentir todo esse prazer de ter que fazer. Na palestra de ontem eu virei pro pessoal e falei assim, se eu falar com vocês, se eu contar para vocês que eu era o cara mais tímido que existia, assim, no meu mundo, pelo menos nas minhas escolas, eu não fazia trabalho. Quando era em vez de apresentar trabalho, eu faltava no dia, porque eu não queria ir lá na frente. Chamava meu nome, até na igreja chamava meu nome, eu ficava roxo de vergonha, porque eu morria de vergonha. E eu venci isso aí. Descobri através do coach. Eu consegui vencer as barreiras, eu consegui vencer. E outra coisa, não é que eu fico sem medo. Toda vez que eu vou falar quais são as sensações, frio na barriga, eu fico arrepiado, as minhas mãos começam a suar. Só que ao invés de eu deixar isso se transformar no medo e deixar o medo me impedir de agir, o que eu faço? Eu
pego o medo, eu caminho com o medo do meu lado, ok? Eu tenho medo ao meu favor e uso isso como um excitement. Agora eu estou animado, eu estou preparado e estou pronto para agir. Então é simplesmente uma questão de significados. Você pode deixar com que o medo te prenda, ok? E você pode às vezes lutar contra ele, só que quando você lutar contra ele, ele vai lutar de volta, porque tudo que você insiste, isso persiste, certo? Ou você pode simplesmente aceitar o medo, ok? E de repente você vai começar a dançar com o medo. E o medo, ao invés de ser um impedimento, vai passar a ser um aliado. Uau. E você vai conseguir romper as barreiras da sua vida. Uau, gente, olha aí, nossa, é demais, eu fico aqui só aprendendo, só aprendendo. A Nitúzia está perguntando assim, estou assim para sair de casa à noite, ela mora no Rio, já imagino o assalto, será que já estou com pânico? Olha só, eu não acredito que você está com pânico. Só que é o seguinte, se você começar a aumentar essa sensação dentro de você, isso vai se transformar num pânico. E vai acabar acontecendo que você não vai criar uma fobia, que eles chamam de... eu aprendi inglês, então eu tenho que ficar traduzindo as palavras. É complicado. Então eles chamam de fobia social. Não é? Que você passa a não querer sair de casa. Aí o que acontece? Por você começar a ficar com medo, e agora você tem tanto medo de sair de casa, você passa a ter medo de se relacionar. E isso acaba causando uma fobia. Em que você, se você por acaso chegar no meio de uma multidão, quem tem uma fobia social, você entra em pânico. Você acaba tendo um ataque. Então, olha só, é claro que você tem que ver sim as circunstâncias, dependendo do lugar onde você mora, se o lugar é perigoso ou não. Mas você deixar o medo te parar por causa que é simplesmente uma ilusão, porque é isso que eu acredito, que o medo ele é uma ilusão, isso aí, quando se tornar um impedimento na sua vida, isso aí te atrapalha. Aí você precisa começar a vencer isso. Ok? Você precisa sim, você tem que esperar sempre o melhor, mas se preparar para o pior. Ok? Eu te daria essa sugestão. Sempre espere o melhor. Porque se você... em inglês dizem where focus goes, energy flows. Né? Onde você coloca o seu foco, a energia se expande. Então se você ficar colocando o seu foco sempre no pior, no que vai acontecer, a probabilidade disso acontecer é muito grande. É verdade. Eu posso contar uma história? Pode, à vontade. Olha só. Um dos meus mentores, ele foi fazer essa questão do foco. Você, nessa pergunta que eu te falei sobre o foco agora, se você focar no ruim, o que acontece? Acontece. Esse meu mentor, ele foi aprender como dirigir carro de corrida. Ok? Esses carros de corrida. E ele foi procurando um dos melhores e tá. E o cara virou para ele e falou assim, ok, eu vou te ensinar agora como que você vai dirigir um carro de corrida, assim, a 200, 300 milhas por hora. E o cara, não, bem, o cara, né, animado e tal, beleza, vamos lá. Aí o cara pegou ele e ele foi dirigindo e aquela coisa foi dando certo, entendeu? Foi dando certo. Aí tal, ele ficou muito animado porque, tipo assim, uau, ele tava dirigindo e a coisa tava dando certo. Aí o piloto virou para ele e falou assim, ó, só que é o seguinte, os melhores pilotos não são aqueles que dão volta certinhas na corrida. Os melhores pilotos são aqueles que no meio da batida, no meio que tem um óleo na pista, o carro vai deslizar e ele consegue sair daquilo ali, consegue sair vivo e continua correndo e vence a corrida. Esses são os melhores pilotos. Aí ele virou para ele e falou o seguinte, e eu vou te ensinar como fazer isso agora. E o carro que ele estava dirigindo era um carro de teste, onde o piloto sentou do lado dele de passageiro e tinha botões, que quando ele apertava um dos botões, o carro ia perder a estabilidade e o cara tinha que chegar o carro no lugar, imagina, a mais de 200 milhas por hora. Aí ele ficou assim, não, animado, né? Aí o cara virou para ele e falou assim, só que eu vou te ensinar o que você vai precisar fazer. Ok? É o seguinte, você vai ter que, na hora que isso acontecer, você não pode focar na muralha. Ok? Você não pode focar na muralha, porque nessa hora o seu medo vai te levar a focar naquilo que você tem medo, que é de arrebentar com o carro no muro. Ele falou assim, então você não pode focar na muralha, você tem que colocar o seu foco na pista, no outro lado. Ele falou, não, ok, é isso que eu ensino, meu mentor, é isso que eu ensino, pra mim tá ok. E ele foi, e ele sempre esperando, né, não, aperta o botão, eu tô preparado, e o cara nunca apertava o botão. Só que quando o cara percebeu que ele tava perdendo essa atenção nele, o cara apertou o botão, o carro perdeu a estabilidade,
O meu mentor conta que ele começou a ficar com tanto medo que a primeira coisa que ele fez foi o quê? Olhar para o muro. Na hora que ele começou a olhar para o muro, o cara que estava do lado dele, fisicamente agarrou a cabeça dele e mudou a cabeça dele para o outro lado. E nisso, ele mudou o foco dele para a pista. Quando mudou o foco dele para a pista, inconscientemente o corpo dele virou o volante para o lado certo. E ele passou na muralha ali, tirando o tinta e voltou o carro para a estabilidade. Uau. Aí o cara olhou para ele e falou assim, aprendeu? Ele falou assim, aprendi. E ele falou que continuou. Na segunda vez, quando perdeu a estabilidade, ele olhou. E para onde que ele olhou novamente? Para a muralha. Era como se a cabeça dele, o cérebro dele estava querendo ver a morte. Você está entendendo? E ele olhava. E fisicamente, novamente, o instrutor pegou a cabeça dele e mudou para o outro lado. Ele falou que passou por essa mesma experiência mais ou menos umas 7 vezes, até o consciente dele e o inconsciente dele aprender que ele não deveria olhar para a muralha. Agora vem cá, se você olhar se você não olhar para a muralha, é certo de que você não vai bater? Não. Mas se você olhar para a muralha, colocar o foco lá, é certo disso acontecer? Sim. É certo de que você vai acabar acontecendo aquilo que você está colocando no seu foco. Isso é simplesmente uma história, uma metáfora para você ver que se você ficar focando sempre no medo, naquilo que vai acontecer, naquilo que é de ruim, que pode acontecer, e isso acaba acontecendo na sua vida. E você sabe qual que é o pior? A pessoa depois fala assim, sabia. Sabia que ia acontecer. Tá vendo? Sabia que ia acontecer. Sabia que ia acontecer. Olha, gente. Deixa eu ver até que a Nitúzia aqui, também morei no Rio, isso também eu voltei lá porque ela está só comentando aqui, então eu voltei só para falar um pouquinho. A Kátia está falando assim, inteligência emocional e coaching tem relação? Tem. Tem relação? Eu acredito assim, a inteligência emocional é você ser inteligente emocionalmente, né? É o que diz a palavra. E o coach, agora é o seguinte, depende da área do coach, ok? Porque hoje em dia, assim, tem vários coaches e cada um se especialista hoje de uma área, ok? E a maioria das pessoas que treinam uma outra pessoa, elas se consideram coach. Então vamos supor, a inteligência emocional, ela vai ser sim relacionada com um coach que trabalha nessa área, ok? Que trabalha nessa área de fazer você... A inteligência emocional é como se você ficasse inteligente e você começasse a controlar suas emoções ao seu favor. Porque enquanto as suas emoções te controlam, no caso de que se as coisas de fora acontecem para você poder ser feliz, ou alguma coisa tem que acontecer para você ser feliz, ou se sentir satisfeito, ou se alguma coisa precisa acontecer para se sentir mal, triste, você está deixando as suas emoções te controlarem. Agora, se você consegue controlar suas emoções, quando uma pessoa chega e fala mal e tal, se você se controla, aquilo vai até te tocar, entendeu? Você vai sentir alguma coisa, mas quando você é inteligente emocionalmente, o que você faz? Você se controla e você não deixa aquilo apagar a sua felicidade, não deixa aquilo atrapalhar a sua vida. Aí você se controla, aquilo passa, a sensação passou, acabou, você está feliz e aquilo ali foi simplesmente um nada que aconteceu e a sua vida continua, você continua feliz e satisfeito com a sua vida. Olha que legal, cara, legal. Nossa, a gente fica aqui, eu fico olhando pra ele, eu fico assim, não, pode deixar ele falar, porque é muito bom aprender, eu tô aprendendo assim demais, olha, e eu tô em vantagem com vocês, gente, ó, 3 dias que eu tô com esse cara, 3 dias que eu tô só aprendendo. A Helena falou assim, vou aproveitar e fazer um comercial do novo programa TV Negócio Fechado. Faz aí, Helena, é isso aí, coisa boa, é isso aí. O Antônio Fernando Ferreira, ele tá na Flórida. Ô, Fernando, que legal, tá lá na Flórida. Um grande amigo. É seu amigo, você conhece? Conheço. Oh, que legal. Gisele Amaral Leôncio tá aqui. Esposa. Orgulho. Ô, Gisele, que legal, você tá ligadinha aí, um abraço. Deuseni, eu trabalho muito isso, lendo O Poder do Subconsciente. Estou no caminho certo? Está no caminho certo. Porque o que acontece é o seguinte, nós sabemos, nós temos o consciente
e o inconsciente. Nós temos o consciente, que é isso que nós vivemos quando estamos acordados, aquilo que nós falamos, aquilo que nós queremos, quando temos a nossa consciência. E o inconsciente é onde encontra as nossas crenças, é onde encontra aquilo que nós realmente acreditamos quem nós somos, as crenças que você adquiriu na sua vida enquanto você cresceu, aquilo que você conectou em você ao longo da sua caminhada que está no seu inconsciente. E é isso que te controla. Quando você aprende a mudar o seu inconsciente, porque você já parou para pensar, olha só, tem muita gente que fala o seguinte: ah não, eu tô na América, eu quero ganhar muito dinheiro, eu vim aqui, eu sei. Aí você pergunta, mas você acredita que você pode ser rico? Não, eu posso ser rico, eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso conquistar os meus sonhos, só que lá no inconsciente dele, de muitas pessoas, tem aquilo que a gente aprendeu lá no Brasil, quando a mamãe falava assim, dinheiro não nasce em árvore, menino. Você vai lá pedir dinheiro para ela, dinheiro, você está pensando que dinheiro sai de onde? Você tem que trabalhar duro para você ganhar dinheiro. Ah não, como diziam assim, você tem que trabalhar igual um burro, né, para você poder ganhar dinheiro. E você tem tudo isso que está na sua crença. Então acontece mais ou menos assim, você conscientemente fala assim, eu vou conquistar, cara. Eu vou conquistar, eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro, mas lá no seu inconsciente ele está dizendo assim para você, quem é que você quer enganar? Não é isso que você acredita. Você está entendendo? Aí o que vai acontecer? É como se o seu inconsciente é como se fosse um elástico. Que conscientemente você está indo, você está indo, você está indo. Quando você consegue, você está indo, aí esse elástico começa a esticar, esticar, esticar. Chega na crença lá que o seu inconsciente é o que o seu inconsciente acredita. De repente o seu inconsciente te sabota e bum, te puxa para trás. Você já passou por isso? Você faz e parece que as coisas estão sempre voltando. Você vai, parece que você dá um passo para frente, 2 para trás, dá 2 para frente, dá 3 para trás. Simplesmente por causa disso. As suas crenças limitantes. Se você aprende a lidar com o seu inconsciente, você vai controlar a sua vida e você vai ser muito feliz. Vai ter muito sucesso. Olha, legal. Deus aí. Deus está no caminho certo. A Lisa falou assim: imagina se não fosse tímido, hein, Bruno? Olha, rompi uma barreira e vou te contar uma coisa, hein? Eu sou instrutor de firewalking, ok? O que é firewalking, Bruno? É o seguinte, você faz uma fogueira, ok? Deixa a madeira queimar até as brasas, espalha as brasas no chão e anda sobre elas, nas brasas quentes, as brasas vermelhas. Mas que loucura é essa, Bruno? Deixa eu te falar, eu perdi a minha timidez de falar em público quando eu andei nas brasas. Mudou a minha vida não só nisso, mudou a minha vida em todas as áreas. Mudou muita coisa no meu inconsciente que eu não entendo até hoje, mas mudou muita coisa. Olha. Que mudou tanto que eu comecei a pensar assim, não, eu vou aprender e vou virar um instrutor disso, porque isso é muito poderoso. Ok? Isso é muito forte. Então, nos meus seminários, isso acontece. Você tem a experiência, você tem a oportunidade, não é obrigatório, ninguém que vai no meu seminário, não é obrigatório você andar pelas chamas, mas você pode ter certeza que eu vou te preparar e você vai ter tanta vontade que você vai rasgar no meio das chamas, vai sair do outro lado, não vai queimar seu pé, ok? E às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Bruno, por que isso? Por que andar sobre as brasas? É o seguinte, o seu cérebro, o nosso cérebro, ele trabalha poderosamente com imagens, ok? Com imagens. Então vamos supor, toda vez que nós... deixa eu te dar um exemplo. Toda vez que nós vamos falar alguma coisa do que nós estamos sentindo, nós criamos uma metáfora. Quando estamos com fome, a maioria das pessoas já não diz, fala assim, nossa, eu tô com fome. Não, as pessoas falam o quê? Eu tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Por quê? Você quer aumentar a sensação daquilo que você está sentindo. Aí você cria uma metáfora. Aí eu tô aqui conversando com meu amigo e falo assim, cara, eu tô morrendo de fome. Aí o meu amigo, para poder, assim, mostrar que ele tá com mais fome do que eu, ele vai falar assim, cara, eu poderia comer até um boi agora. Sério mesmo? Você comeria um boi? Não, mas para aumentar a sua sensação, você cria uma metáfora. Por quê? Vai fazer você sentir que você agora é mais do que eu, mas a metáfora, dependendo da metáfora que você cria e cria essa sensação, o que ele acabou de dizer? Que comeria até um boi. Se ele comeria até o boi, quando ele sentar para comer agora, ele vai comer muito mais além do que ele precisa. Simplesmente por causa dessa metáfora que ele cria na vida dele. E quando você repete isso muitas vezes, isso passa a ser parte da sua identidade, passa a ser uma crença no seu inconsciente. Muitas pessoas hoje não conseguem emagrecer por causa disso.
Por causa dessas crenças limitantes. Bruno, mas o que você quer? Onde você quer chegar com firewalking? Porque da mesma forma que você pode criar uma metáfora que te enfraquece, que te impede, nós vamos criar uma metáfora que vai te fortalecer. Vai ser algo que quando o impossível vai se tornar possível. E quando isso acontecer, vai ser uma imagem, vai ser uma metáfora que vai ficar na sua mente, assim, praticamente a sua vida inteira. Porque toda vez que vier uma barreira, vier algo que te impedir, você lembrar que você rompeu o fogo, não só o fogo, mas vários outros exercícios, né? Nossa, duvido então, tá difícil o negócio. Entendeu? Né? Rompeu sobre aquilo ali vai criar, assim, uma emoção muito grande dentro de você, que vai te impulsionar a acreditar no seu potencial. Você vai crescer pessoalmente, você vai acreditar em você, no seu potencial, e toda vez que tiver barreiras, que tiver algo que você precisar vencer, isso vai te fortalecer. Olha aí, gente, que legal, esse negócio é demais. Esse cara andou ontem de novo. Eu já vi ele andando 2 vezes lá no negócio do vidro. E toda vez dá um nervoso, a minha mão fica gelada. Esse cara vai se cortar, o cara tira o sapato e vai lá, anda descalço em cima de um monte de vidro. Gente, é vidro mesmo. O pessoal viu ontem, é vidro, não tem historinha não. A Nitúzia também falou que mora no Rio. Deixa eu ver, o que é Ronaldo Figueira. O que é fobia social? Aí ele está falando aqui, ansiedade social todos nós temos, é normal sentir certo grau de preocupação com uma imagem e ao falar com uma autoridade ou com uma pessoa que não conhecemos, a maioria consegue lidar com essa sensação de desconforto. Algumas pessoas, porém, chegam a evitá-la de modo tão intenso que compromete a qualidade de vida. Esse tipo de esquívia fóbica é o que chamamos de fobia social? Uau! Que legal, aqui o negócio... Olha só, eu poderia te dizer que, porque eu era assim, tá? Eu era um cara que eu não gostava de conversar com todo mundo porque eu era muito tímido. Os meus amigos eram praticamente aqueles que chegavam até mim, porque eu não chegava até ninguém. Eu nunca tive muitos amigos, eu sempre tive poucos amigos. Hoje eu tenho bastante amigos. Então, assim, eu não conversava... Até para conversar, às vezes, quando eu era mais jovem, para poder conversar com uma namorada, para poder conversar com uma menina, era complicado. Tinha que vencer muita barreira até poder chegar lá. Você era tímido? Era muito tímido. Nossa. Era muito tímido. Então, mas só que é o seguinte, quando você deixa isso te controlar, ok? E você começa a criar ansiedade em cima disso. E você, como eu disse, você começa a criar uma história negativa que te impede. E você começa a focar nisso. Você começa a aumentar todas essas sensações. Chega a um ponto que se torna uma fobia social em que você não suporta a ficar no meio de muitas pessoas. Ou às vezes ficar no meio nem de muitas pessoas, mas de um grupo de pessoas. Aí você vai evitar isso ao máximo. Por quê? Porque quando você ficar no meio de muitas pessoas... não é o caso de todas, mas só um exemplo. Uma pessoa que tem fobia social, ela chega no meio, vamos supor que ela chega no meio de muitas pessoas, ela começa a criar histórias na cabeça dela. Okay? Ela começa a criar história de aquela pessoa tá me vendo, aquele cara tá me julgando, ela começa a criar histórias em cima daqueles medos que ela tem muito fortes dentro dela, ok? Aí ela começa a falar, não, mas e se aquele vidro quebrar, e se essa casa cair, e se isso cair, e se isso cair, e se isso cair, e de tanto, olha só, de tanto aumentar a emoção, de tanto aumentar esse senso de medo, a pessoa tem um ataque. Ao ponto de desmaio, ao ponto de fazer uma loucura, ok? Então, assim, isso é uma fobia social. Como é uma fobia de claustrofobia, que a pessoa tem medo, né, de ficar num lugar fechado, isso tudo. Então, o que nós podemos fazer é trabalhar para você poder romper isso. Ok? É esse o meu trabalho. Eu trabalho também para quebra de fobias, e o meu trabalho é o seguinte: eu pego o cliente, ok? Faço um trabalho com ele, porque isso tudo é algo mental, é algo no seu cérebro. Eu faço um exercício com ele que é de quebra de fobias, ok? E vamos supor, Bruno, mas isso cura assim nenhuma sessão? Olha, se não curar numa sessão, você pode ter certeza que eu vou fazer de novo, vou fazer até você ficar curado. Até ficar bom. Vai ficar bom. O negócio é o seguinte, você tem que acreditar, você tem que insistir, entendeu? E você pode sim ser curado. Agora você perguntou assim sobre, né, você disse que tem medo de conversar com pessoas, tem pessoas que vencem isso tudo. Olha, muitas vezes o medo de conversar com outras pessoas, eu falo isso por causa de mim, vem muito por causa da nossa autoestima. Se a sua autoestima é baixa, você não tem coragem de fazer muitas coisas.
Porque você não acredita no seu potencial. Você não acredita que você vai receber amor daquela pessoa. Você não acredita... E olha, a necessidade, a psicologia das necessidades humanas, elas reconhecem 2 medos primários que todo ser humano tem. Que todo ser humano tem. Que o primeiro medo é de você não ser bom o suficiente. Ok? Então esse medo é o seguinte: as pessoas deixam de fazer as coisas, muitas coisas, por quê? Porque elas têm medo de arriscar, fracassar e ter que enfrentar esse medo de não ser bom o suficiente. E o segundo medo é de você não ser amado. Então a pessoa às vezes deixa de ter um relacionamento porque ela vai ter que arriscar, ela vai ter que às vezes fracassar e ter que enfrentar esse medo maior de quê? De não ser amado. Então essas coisas te paralisam. Só que o medo ele só é vencido se você enfrentar. Agora é o seguinte: se você enfrentar um medo com a sua autoestima baixa, com essa postura, com a linguagem que você tem de que você não é capaz, e você pensando que se eu for ali conversar com aquela menina, ela vai me tirar, eu vou passar vergonha na frente de todo mundo, eu vou ser um fracassado. Se você tiver tudo isso, você não sai de casa para nada, né? Aí você cria uma fobia, não é verdade? Agora, se você mudar o seu estado, controlar suas emoções, acreditar em você, acreditar que você faz acontecer, isso é para qualquer um. Ok? Você pode estar nesse estado. No meu seminário eu vou ensinar você a controlar esse estado, a você entrar nisso sempre quando você quiser. E como eu disse, é simplesmente o começo de uma jornada. Porque não é algo que você vai fazer. Você não vai na academia um dia, malha e fica forte para sempre. Não é verdade? Você tem que ir todos os dias, malhar aquele músculo, condicionar aquilo ali para que você possa ter o ganho que você quer. Emocionalmente é a mesma coisa. Eu vou te ensinar a estratégia certa de como fazer, vou ser exemplo para você poder ver como que você pode ser, para você aumentar os seus níveis, aumentar os seus padrões, ok? Mas todo dia da sua vida você vai decidir viver nesse estado, viver na alegria, viver na coragem, viver na determinação, viver naquilo que você realmente quer viver, ok? Porque isso vai te fortalecer. E aí você vai começar a mudar os seus maus hábitos. Ok? Mudando os seus maus hábitos, você vai começar a colocar em você, implantar em você hábitos novos, fortalecedores, que vai fazer você romper. Uau, gente, que legal, que legal. Tô doido que chega mês que vem, daqui a pouco a gente vai falar do seminário aqui. A Fabiana Miranda tá falando, daqui a pouquinho Fabiana Miranda vai estar com o programa dela aí. Estou amando escutar tudo isso, super agradável ter um coach falando com tanta propriedade, e quando eles são gatinhos, absorve... São gatinhos, olha, a esposa dele tá aqui, ó. Tá aqui. Odeio coaches feios, ela falou. Parabéns, meninos. A Júlia tá falando demais, Gi e Bruno. Júlia Sofia. Wilkinson Williams. Acho que ela é do Texas. É do amiga Texas. Do Olha, muito gente, que legal. S. Duarte Thiago tá aqui. De Peixe, Bruno, você tá... rabugento lá em Plymouth. Isso aqui conhece você. Ronald Figueira, tá falando sobre o comentário aqui. A Síbia tá falando, oi guys, estamos aqui. S. Duarte Thiago, Mário Lorota, não sei, deve conhecer. Eu acho que esse Thiago e ele postou aí, eram parceiros de trabalho de construção. Olha, que legal. Tá aqui em Boston hoje, hein? Vamos lá, o José Nascimento tá dando boa noite. A Kátia tá falando muito obrigado pela sua resposta. Você é demais, Bruno. Você já escreveu algum livro? Olha. Ainda não, está ainda em assim, é um projeto e desculpa, já vai sair. Já vai sair. Olha, que legal. E aqui a Gisele tá falando. Você tem a profissão de ajudar ao próximo. Que legal, o vídeo da esposa. É a nossa missão, olha, que legal isso aqui. Vamos assim, Elisângela falou assim, Bruno, andar nas brasas, foi, menina, andou ontem. Não, quer dizer, não andou ainda, a gente vai ver das brasas, mas do caco de vida eu vi. Vamos lá, quem mais aqui que falou? O pessoal, Lucelena é lá do Brasil. Conheço Lucelena quando eu tinha 12 anos de idade, né, Lucelena? Tenha tempo. É isso aí, exercitar a mente. A Júlia tá falando.
E a Elisângela botou elogio aqui. Gisele, você casou com um homem perfeito. Não, perfeito não. A Deuseni falou assim, tudo na vida tem um jogo. Jogar para ganhar, joga para ganhar. Se não ganhou, joga de novo. Olha interessante. Olha essa metáfora. É uma metáfora. Interessante aqui. Muito viu? interessante. A Josi está falando aqui, existe uma palavra chamada respeito. Pessoal, a Yara, lá do Rio de Janeiro, a Yara trabalhou comigo há muito tempo, lá no Ponto Frio, né? Um abraço pessoal lá do Ponto Frio. O José Nascimento falou assim, palavras sábias, muito importante é isso aí. Belíssimo trabalho, pessoal. A Josi está de João Pessoa, Paraíba. Uau, muito um grande legal. Abraço. A Júlia também está falando assim, Bruno tem me ajudado muito a acreditar em mim no esporte. A Júlia é esportista? Ela é chamamos de jiu-jiteira, ok? Jiu-jiteira. Ela luta jiu-jitsu. E muito boa por sinal, e tá lá no Texas, é uma grande amiga. Olha que legal. Gente, vamos falar do seminário. Começar a falar do seminário aqui. Porque parece incrível. Só tem 7 minutos pra gente acabar. Que pena. Não dá, porque a gente quer ouvir o tempo todo. Gente, o seminário vai acontecer aqui em Boston, não é isso? Isso, em mês Boston. de maio. Olha, estamos projetando para ser em abril. Okay? Em abril. Mas se por acaso estiver muito em cima da hora, vamos aí remarcar uma nova data. Eu já estou até colocando aqui o telefone da doutora Síbia, que pode entrar em contato com ela, não é isso? Isso. E ela vai dar informação do seminário aqui para todos vocês. Já tem 5 pessoas, que aumentou de ontem para hoje, já está a Joana que entrou ali. Já vai também. Já tem o pessoal de ontem que também entrou lá no grupo, estava lá na reunião que a gente teve ótima em Malden ontem. Então a informação do seminário já está aqui, já coloquei o número. E também você pode chamar o seu amigo. Com e também certeza. vou levar. A gente falou aqui sobre os empresários, né? Está falando sobre os empresários que tem. Pode ser ajudado os Com funcionários? certeza. Olha, o medo é uma ilusão, ok? Que todo mundo tem. O medo tem uma intenção positiva, que é de te proteger. Só que é o seguinte, toda vez que você se colocar em risco, o medo vai surgir, porque o seu cérebro não foi feito para te motivar a entrar sempre em risco para você ser feliz. O seu cérebro foi feito para te ajudar a sobreviver. Então sempre que você tiver o medo e você focar no medo, você não vai arriscar. E se você não arriscar, o que acontece? Você não cresce, você não tem sucesso. Se você não entrar no desconhecido, arriscar, fazer as coisas acontecerem, você não consegue crescer e você não consegue ter o sucesso que você precisa ter, ok? Se você continuar na sua zona de conforto, o que acontece? Você continua com a mesma vida que você tem, com expectativas lá no alto, ok? Vivendo nos maus hábitos e sofrendo. O que acontece então, Bruno? Numa empresa. Se você tem uma empresa de funcionários, você depende de vendas, ok? Se os seus funcionários tiverem medo de ser rejeitado, por exemplo. Muitas pessoas têm esse medo de ser rejeitado porque ninguém gosta de receber não. Agora vem cá, você vende o seu produto, qual é a probabilidade de você receber não em 10 clientes? O dono do KFC, o Colonel, ele recebeu 1009 nãos até ele conseguir um sim para o KFC ser todo esse sucesso que é nos Estados Unidos. Ok? Então vem cá, se você vencer, romper esse medo, romper essa ilusão e fazer com que os seus funcionários acreditem no potencial deles, a sua empresa vai ter um crescimento muito alto. Muito alto. É verdade, gente, é verdade. Você tem que acreditar, né? E tudo que a gente ouviu aqui que você falou sempre vem de fora. Nós estamos falando de mudança, nós estamos falando de atitude, de perder o medo. Gente, isso é fenomenal. Fenomenal o que a gente está aprendendo aqui. O Paulo Sérgio, um abraço. O Paulo Sérgio é jornalista, faz um jornal maravilhoso de manhã, todo dia de manhã, maravilhoso. Está falando assim, olha, tudo de bom, sempre que posso. Falo do seu programa. Eu também, Paulo, sempre estou falando aqui. O pessoal assistiu, estou agarrado com o programa dele, traz notícias maravilhosas, todo dia de manhã, aqui no TV Negócio Fechado. A Kátia está perguntando quando que é o seminário. Kátia, a gente vai estar passando, a gente está fechando, né, as datas, tudo direitinho, a gente vai dar informação. E o Sérgio aqui falou assim, o não a gente já tem de resposta. Tem que acreditar para ganhar e lutar pelo sim. Isso. Uau, olha que legal isso aqui, gente. Poxa, eu queria assim até dar uma dica pro pessoal que tá ligadinho aí com a gente. Todo mundo que tá ligadinho,
pega esse vídeo, quando a gente terminar, você pode dar um share, compartilhar esse vídeo, manda para todos os seus amigos que estão passando por depressão, precisando de uma mudança de vida, precisando... Eu vou passar para um monte de amigos meus, porque precisam ouvir o que foi falado aqui. E eu queria pedir muito a vocês que divulgassem esse vídeo, né, falassem do seminário, porque vai ser importante, está aí uma oportunidade para você mudar de vida. Você que está com medo de um monte de coisa. Eu, por exemplo, já conversei muito com o Bruno, eu tenho medo de lugar fechado, eu tenho medo de altura, e ele falou, olha, ele começou a falar umas coisas que eu saí lá da palestra, fiquei pensando. Ontem já saí, já fiquei pensando. Hoje já vou ficar aqui pensando de novo. É verdade. Caramba, é verdade. porque eu preciso mudar a atitude, eu preciso mudar muita coisa, né? Tem que mudar isso tudo. Eu quero fazer um convite, não só para quem tem medo, mas você que está triste, desanimado, a depressão, depressivo, você que assim está, não sabe, você que se acha corajoso, ok? Você que é corajoso, você pode estar falando, eu não tenho medo, eu tenho coisas assim que pode te desafiar, ok? Eu quero convidar todos vocês, porque vai ser algo muito diferente e muito impactante e transformador. Olha que legal, Bruno. É isso aí, gente. Então vamos compartilhar e vamos mudar de vida, principalmente aqui em Boston. Bruno, a gente tem muita gente. Na semana retrasada tivemos mais 2 brasileiros, um que se suicidou infelizmente. Olha, isso, eu até decidi com a minha esposa, quando eu decidi, não, eu vou lá para Boston, porque toda vez que isso acontece, me dói muito. Porque, como eu disse, quando eu estava em depressão, essas coisas passavam na minha cabeça assim. Pensamentos de que, olha, a vida já não tem mais jeito e você quer tirar a sua vida, sabe? Se você tem esse tipo de pensamento, deixa eu te dizer, a vida tem jeito sim. Você só precisa de algumas estratégias, você precisa de enxergar as paisagens ao redor e eu posso te ajudar com isso. Não deixe, você que conhece alguém que passa por isso, não deixe que essa pessoa chegue a esse ponto de até chegar tirar a própria vida e não ter como a gente ajudar ela mais. É verdade. Ok? Então vamos sim ajudar a nossa comunidade, vamos ser uma comunidade unida e uma comunidade que decide viver no estado emocional lindo, ok? Com muita alegria. Olha, legal, gente. Então a gente esteve aqui falando com o Bruno falando tudo, o Bruno Leôncio, lá do Texas. Ele veio aqui só para falar com a gente, ficou essa semana aqui, falou demais, é muito bom ouvir. A gente quer ficar aqui, é pena que o programa é só 1 hora, que a gente queria ficar aqui ouvindo mais, mas tem oportunidade, mês que vem a gente vai estar ligadinho. Então passa aí pro pessoal, todo que você conhece, passa esse vídeo para eles. Vai ser aqui em Boston, Elisângela, o seminário vai ser aqui. Eu passei o telefone aí, se você voltar, da doutora Síbia, pega o telefone dela, manda o seu e-mail para ela que vocês vão ficar em contato. Até aqui mesmo, você pode botar o seu e-mail que ele vai estar olhando, né, Bruno? Isso, fica até mais fácil claro, para poder checar. E lembrando, olha, as vagas são limitadas, gente. São limitadas, não vai ser um monte de gente. Então faça a sua inscrição. Já tem 5 que eu já deixei com ele reservado, 5 pessoas, né? Que já falaram comigo, eu quero, né? Só de a gente conversar e falar sobre essa questão de medos, tudo que a gente falou aqui. Então corra, faça a sua reserva urgente, já deixa aqui, bota seu e-mail aí que ele vai entrar em contato. Tá bom? E Bruno, eu queria te agradecer assim demais. Nossa, o que você acrescentou na minha vida desde quinta-feira, eu tô assim impressionado, né? Apesar de estudar muito, conhecer muito, mas assim, caramba, eu aprendi demais com você. Obrigado. Né? Que Deus te abençoe. Amém. Assim. E gente, eu vou estar com ele no seminário, queria que você estivesse também, e vamos romper assim tudo. E eu vou ver se eu consigo andar naquele caco de vidro, Jesus do céu. Aqui só de falar eu fico gelado. Eu fico morrendo de medo. Ontem eu nem olhei, porque no dia eu tive que olhar, que eu estava filmando ontem, eu fiquei do lado. Passa logo, passa logo. E lembrando a vocês que quinta-feira a gente volta, 8 da noite, vamos estar falando com um cara que sabe tudo no curso de inglês. É um curso assim, ó, para você que acha que não vai aprender inglês, que você tá velho. Vamos ter super dicas em inglês, vai estar super legal. E Bruno, dá um alô aí, a despedida pro povo que tá ouvindo a gente, um abraço, o que você quer falar? Pode usar aí que a gente só tem mais 1 minuto pra gente acabar, então é seu tempo agora. Pode falar. Eu já percebeu que eu falo muito, né? Eu falo, porque eu gosto do que eu faço. Então eu quero agradecer você, te dar um forte abraço e te dizer o seguinte, olha, o seu dia de amanhã, ele vai depender se ele vai ser melhor
dependendo do que você cresce, do seu crescimento de hoje. Então, não desista de crescer, invista em você, no seu crescimento pessoal e faça a diferença. Viva cada momento com intensidade, com felicidade e é assim, um forte abraço. Eu espero ver vocês e conhecer todos vocês. É isso aí, obrigado Bruno. Obrigado, galera. E ó, não esqueça aí, compartilha a gente. Daqui a pouquinho, 1 minuto, Fabiana Miranda tá entrando aí com a gente. Falou, gente? Vamos embora!